Muito boa noite para todo mundo. É um prazer a gente estar aqui juntos novamente. É uma oportunidade muito grande para nós de estar juntos de vocês aqui, podendo dar uma pequena contribuição, onde nós participamos, aprendendo junto com vocês sobre um tema que é fundamental, é muito importante dentro da doutrina espírita, que é a mediunidade. E a mediunidade é um tema fundamental porque ele trabalha muito com o aspecto científico da doutrina, e trabalha também com a questão do mundo espiritual e da nossa mediunidade. Isso é muito importante para os médiuns e para o espiritismo. Nós terminamos o tema 4 e hoje nós vamos falar do tema 5, que é perispírito e princípio vital. Eu tive uma conversa com o Roberto sobre essa questão, porque o tema da FEB que nós temos aí na apostila, ele é muito curto, está muito raso para um processo de compreensão melhor do perispírito. Então, eu tinha o material, falei com ele se ele queria, mas com mais detalhes. Então, eu coloquei esse material. Vocês não receberam ele ainda, mas eu vou mandar essa aula gravada e vou mandar esse material por e-mail para vocês, para que vocês printem ou guardem ou vejam a aula novamente, para que vocês tirem dúvidas aí, que vocês marquem alguma coisa que não ficou claro. Não é um tema muito complexo, mas é um material importante para o médium, para todo mundo, mas principalmente para o médium, né? Então, a gente vai começar a falar desse aspecto de princípio vital e perispírito. Então, vamos começar com o perispírito, e é um tema que eu digo para vocês fundamental para o espírita, porque ele tem um aspecto de desencadear no processo de mediunidade uma compreensão maior da questão do corpo espiritual. E entender corpo espiritual é incrível, porque ele traz para nós uma dimensão melhor de compreendermos o próprio espírito. E nós vamos falar um pouco disso aqui. Então, vocês vão lembrar que na semana passada nós falamos do tema 4, né? O tema 4, a gente completou o tema 4 com essa simbologia que eu mostrei para vocês, que é a circunferência, né? Onde lá no início da jornada foi criado o princípio espiritual e material, e vai se criando todos os processos, os planejamentos dos corpos que irão atuar aqui, como eu falo para vocês, no fundo da bacia. É onde o mundo material, como conhecemos, está. Desde o Big Bang ou antes disso, porque o Big Bang é uma conceituação científica atual que pode mudar, e com certeza vai mudar muito, mas tudo que é material começa aqui na 7ª dimensão e na 6ª dimensão um pouco, né? Mas na 7ª dimensão, onde estão os sobreviventes quase humanos. Os humanos precisam subir um pouco mais. Então, nós falamos de todo esse processo dos fluidos, da criação, do princípio espiritual, material, explicamos o processo das densificações, explicamos o processo de como a gente sobe novamente para voltar aqui. Então, esse foi o nosso motivo da nossa aula passada. E hoje a gente vai falar de quê? Vai falar desse aspecto que está aqui, que é a criação do corpo espiritual, do perispírito, ou corpo astral. Essa dimensão aqui. Do que estamos falando, que é esse corpo espiritual, do que ele é, o que não é, e aqui nós falamos também, terminamos com fluidos, exatamente para entrar no perispírito, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do perispírito e entender um pouco essa questão. Dentro do nosso roteiro, nós temos 3 aspectos importantes que nós precisamos conversar aqui, que é o roteiro do conceito, né? Qual é o conceito de perispírito? A constituição, ou seja, qual é a constituição do perispírito, como ele se constitui, e da natureza. Então, nós temos 3 aspectos que nós vamos discutir aqui. Eu entendo que nós não vamos conseguir fechar isto de uma forma completa, numa aula de 1 hora, 50 minutos, não é possível, mas não é problema. A gente está aqui para ficar juntos, aprendendo, 1 aula, 2 ou 3, o quanto for necessário, porque tem um material um pouco vasto aqui, mas eu acho que 2 aulas é suficiente para a gente entender um pouquinho melhor sobre a questão do perispírito. Antes da gente entrar no assunto, um detalhe que a gente precisa compreender, que é fundamental, é a ideia que o Espiritismo traz, e que ela não é exatamente uma novidade, porque no passado também se falava de um corpo espiritual, de Ka, de outros nomes que se davam em vários lugares diferentes, no Egito, em vários locais do mundo, tem-se essa ideia de um corpo espiritual, de um corpo da alma, como eles podem chamar, até na filosofia grega. Então, isso é uma ideia que não é invenção, o nome sim, o nome foi colocado por Kardec, mas a questão é
que o estudo do perispírito e o estudo do mundo espiritual é, sim, uma contribuição imensa da doutrina espírita para a humanidade, porque o espiritismo, com Kardec e com aqueles espíritos que vieram complementando com detalhes, traz uma informação riquíssima, inédita, podemos assim dizer, para o nosso mundo. E isso é algo para o espírita, aquele que é espírita, que estuda, que segue, é algo assim que dá uma dimensão de vida completamente diferente. E a gente espera que um dia muitas pessoas também tenham esse privilégio, né, de conhecer essas coisas que conhecemos, mas que traz uma responsabilidade maior para nós também. Isso é importante. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o conceito, né? Vamos ao conceito. Então, vamos lá ao conceito. Então, o conceito, ele nos traz alguns princípios, né, sobre o perispírito. Por exemplo, alguns princípios que estão relacionados à própria criação. Se nós lembrarmos da circunferência, vocês vão ver que está repetitivo aqui. O corpo físico e o corpo espiritual, ou perispírito, tem sua origem no fluido cósmico universal. Então, aqui já tem uma coisa importante, para que as pessoas não confundam. O fluido cósmico universal é a matéria primordial, ou o princípio material, o início, né? O início. Então, ali é da onde saem todos os corpos existentes no universo, né? O corpo mineral, os corpos minerais, as rochas, os sóis, as estrelas, tudo que existe no universo, os planetas, as bactérias, o nosso corpo físico, nossos ossos, tudo tem origem no fluido cósmico universal. E o corpo espiritual também. Por quê? Porque ele também é matéria. Ele é matéria, né? Ele é matéria numa dimensão diferente, mas é matéria. Quantas coisas que são matérias e a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não consegue ter o tato, ter o cheiro, a gente não percebe coisas materiais pelos 5 sentidos. E algumas delas são extremamente importantes para a nossa vida. Por exemplo, o ar que a gente respira. Sem ele, nós não existiríamos, a não ser que tivesse uma constituição diferente. Mas é algo, né, essencial para a nossa vida. Essencial. Então, o corpo espiritual é feito de uma matéria. Mas que matéria é essa? É uma matéria muito sutil para a nossa condição ainda grosseira de matéria no nível mais denso. Bom, o espírito tem essa origem no princípio espiritual ou princípio inteligente. Então, é outro lado da moeda, né? Então, essa moeda tem 2 lados, princípio espiritual e princípio material. Então, para não confundir que espírito não vem do fluido cósmico universal, o espírito não tem nada a ver com a matéria, ele usa a matéria, né? A gente sabe que o princípio espiritual vai utilizar a matéria, lá na nossa circunferência, a gente viu lá em cima, ele vai utilizar, vai se juntar a matéria para seguir uma jornada de aprendizado que vai durar, né, as eras, né? As eras, a gente não tem ideia, né? As milhões, bilhões, não sei, vai durar eras. Se você pensar que o nosso planeta foi criado há 4 bilhões e meio de anos atrás, segundo atualmente a informação científica, e logo em 1 bilhão de anos depois, ou há 3 bilhões e meio de anos atrás, apareceram as primeiras bactérias, os vírus. Então, podemos dizer que o nosso princípio espiritual ele estagia em locais remotos, remotíssimos. Então, ele tem uma vida que vai durar aí de bilhões de anos até chegar aqui. Olha quanto tempo passou de processos de aprendizado, de desenvolvimento distintos, coisas incríveis, incríveis, para chegar até aqui. Então, esses são 2 princípios que a gente não pode esquecer. 2 princípios importantes que a gente precisa compreender dentro da doutrina, e para a mediunidade é fundamental compreender isso. Vamos um pouquinho mais. A inteligência está relacionada com o espírito. Então, a inteligência está relacionada com o espírito, não está inserida nos corpos materiais. Olha o que fala na planilha anterior. O espírito tem sua origem no princípio espiritual
ou princípio inteligente. Percebe que aqui nós estamos falando de inteligência e de princípio espiritual. Inteligência não é intelectualidade, não é informação, é outra coisa muito mais evoluída. Tá? Então, a inteligência está relacionada ao espírito, não a nenhum dos corpos. Nenhum dos corpos. Todos os corpos que existem, todos, são vestimentas, são roupagens que o espírito precisa se servir para se relacionar com o mundo material. Então, isso é muito, muito importante compreender. Vamos lá. Então, o que você tem? Você tem um Deus criador, você tem um princípio espiritual ou princípio inteligente, né? E você tem um princípio material, ou fluido universal, fluido cósmico universal, que é a matéria. Então, eles vão, né, nesse processo de evolução, de bilhões e bilhões de anos, e eternamente, depois que ele é criado, né? Porque a gente usa a palavra eterno para aquilo que existiu e existe sem início, sem nem fim. Mas você pode dizer assim, olha, eu fui criado em algum momento, mas eu vou viver eternamente, eu sou imortal. Ok. Então, esse é o processo de segmento da evolução dos aprendizados. Nesse processo, nós vamos compreender algumas coisas aqui, ainda dentro dos conceitos, dentro dos princípios. Então, Deus criou o princípio inteligente que passa por um processo de evolução, estagiando em vários reinos. Então, vamos lá. Deus criou o princípio inteligente ou o princípio espiritual, que ele passa por vários reinos, estagiando num processo de evolução. Então, o primeiro reino, né, nós vamos chamar aqui, através de André Luiz, o reino mineral. É o instituto receptor da onda criadora. Aprende a aglutinar os elementos da matéria. Então, a matéria, para que nós possamos perceber na nossa dimensão, né, de corpo físico, ela tem que estar aglutinada. Aglutinada. Então, se você pega, por exemplo, um átomo, ele já é uma aglutinação imensa de muitas coisas, mas nós não conseguimos perceber o átomo com a nossa visão, com nenhum tipo de 5 sentidos que nós temos. É preciso instrumentação para isso, porque é uma aglutinação não suficiente para nós percebermos. Mas a aglutinação, vamos pensar no átomo, vamos pensar nos quarks, antes dos quarks, a energia quântica, e aí vai. Então, você pensa numa energia. A energia, você não percebe ela com nenhum dos seus 5 sentidos, mas você pode aglutinar essa energia de uma forma tal que ela se torna matéria. Né? Então, se você lembrar do Einstein, né, na fórmula EmC2, é o quê? Energia e matéria. Uma coisa e outra, né, está ligada, uma é criação da outra. Então, você tem uma quantidade de energia imensa numa quantidade pequena de matéria, porque ela está aglutinada de uma forma assustadora. Assustadora, a aglutinação. Para vocês terem uma ideia, num grão de areia de praia, um grão de areia, você tem milhões de átomos. Olha o nível. E o átomo não é ainda a matéria elementar. Ele é algo já aglutinado de muitas outras coisas anteriores, para dar uma dimensão à nossa mente, que isso é difícil nós compreendermos. Né? O reino vegetal, logo depois, ele começa a aprender o quê? As sensações rudimentares. Respiração e alimentação. Então, vamos pensar no reino vegetal. Então, o que ele tem? Sensações muito rudimentares. Vocês já viram algumas plantas que você consegue perceber alguma sensação? Aquela que você põe a mão e ela se encolhe, né? Já viram isso? E a respiração delas, e a alimentação. Ela precisa do solo, ela vai com a raiz até o solo para tirar a água, para tirar o alimento, e ela precisa sair para fora do solo, com os seus galhos, com o seu tronco, com as suas folhas, para que ela possa respirar a luz, a energia, o ar. Né? Não é assim? Ela pega o gás carbônico e devolve o oxigênio. Esse é o processo, e a fotossíntese acontecendo. E ela nos dá o quê? Energia, ela nos dá a vida, ela nos dá os alimentos. Então, esse é o processo do reino vegetal. Esse reino nos serve, né? Eles vieram para servir. E o reino animal aprende uma coisa a mais. Então, não é só mais o reino vegetal, que é respiração, alimentação e sensações. Não, o reino animal ele tem uma coisa que se chama instinto. Instinto, que cria as bases da inteligência, do desenvolvimento da inteligência. Agora, se você pensa em instinto, você vai pensar em coisas que são repetitivas, desenvolvidas
E para desenvolver isso não é pouca coisa. São bilhões de anos. Então, você, quando olha para o reino animal, e eu gosto muito de ver programas sobre o reino animal, porque você aprende muito. Então, você olha, por exemplo, um ciclo de vida. Pega o ciclo de vida dos leões. Você vai entender que ele caça, que ele procria, mas que ele tem estratégia de caça, estratégia de defesa de território, ele tem estratégia de como ele planeja o que ele vai comer, onde ele vai encontrar, como ele vai agrupar os seus parceiros, as suas parceiras ali para pegar de uma forma rápida a sua caça. E é muito interessante você ver essa reportagem sobre isso. Você pega, por exemplo, existem seres na natureza que eles são extremamente velozes. Existem outros que são velozes, mas também são espertos para fazer abruptamente mudanças de itinerário. Então, você pega, por exemplo, um animal como a chita, né? É um dos mais velozes do mundo, mas ela tem um problema. Ela corre muito, mata a presa e ela está cansada. Dependendo da situação, é facilmente roubável. Roubam a sua casa com facilidade. Você pega um lobo perseguindo um coelho. Os dois são muito rápidos. E muitas das vezes o lobo consegue matar o coelho, mas muitas das vezes o coelho consegue escapar. Por quê? Porque o coelho desenvolveu um instinto de sobrevivência, onde ele sabe que tem que correr, mas não basta correr. Ele também faz curvas abruptas. Nós podemos chamar aqui, como diz aqui no Brasil, de olé, dá um olé no lobo. E é muito comum também um coelho escapar de um lobo, de dois lobos, com relação a isso. Então, esse processo de aprendizado para chegar no reino animal levou milhões e bilhões de anos até chegar aqui, até chegar no reino animal. E aí nós vamos para o reino hominal, né? E aqui a gente fala, o Kardec fala sobre o perispírito, ele falou pela primeira vez, e ele faz uma comparação do perispírito com uma fruta. Então você pega, por exemplo, vamos pegar um abacate. O abacate ele tem uma casca, ele tem a carne do abacate, né? Vamos dizer assim, a fruta em si, e ele tem uma semente. Então você compara, a casca aí seria o corpo físico, a carne ali seria o perispírito, e o espírito seria a semente, a geradora de vida. Ele faz essa comparação para a gente entender um pouco o papel do perispírito. Né? O perispírito é o que serve de quê? De comunicação entre o corpo e o espírito. Ele está no meio. Ele está no meio. Ok. Antes de Kardec, e eu tinha falado isso, antes de Kardec, nós tínhamos muitas culturas em lugares diferentes que falavam desses processos mediúnicos de uma forma bem diferente e de uma forma iniciática. Era feita de uma forma assim, só para algumas pessoas específicas, era vedado à população. E eles falavam de um corpo perispiritual. Por exemplo, né, no Egito, o Pitágoras, antes de Sócrates e de Platão, né, um filósofo grego, ele falava de um corpo sutil da alma. Aristóteles já é contemporâneo de Platão, era discípulo de Platão, falava de um corpo sutil e etéreo. Tertuliano falava de corpo vital da alma. No budismo, Kama Rupa. Na cabala dos judeus, Roash. Hipócrates, né, que era um médico na Grécia Antiga, falava do eu astral. Paulo de Tarso, que a gente conhece, o Paulo, né, o grande divulgador do cristianismo, na época de Jesus, depois que Jesus desencarnou, né, falava de corpo espiritual, o corpo não corruptível. Os cristãos primitivos, antes, né, do terceiro século, porque depois mudou muito, falavam do corpo glorioso. E os pesquisadores modernos falam de corpo psíquico, e na União Soviética falava muito do corpo bioplasmático. Bioplasmático, deve estar escrito errado aqui. Então, esses são alguns pontos importantes para a gente saber que o corpo espiritual já se falava dele muito antes, né, de Kardec, mas não tinha o desenvolvimento, a compreensão desse processo em detalhe. Era uma intuição, era uma percepção, mas não tinha uma discussão em detalhes sobre isso. E o princípio inteligente começa a sua jornada, que vai plasmando, né, em seu próprio veículo, ou seja, vai usando o quê?
vai usando o veículo o local do planeta onde ele está, né? Muito bem. A matéria deve ser objeto de trabalho do espírito, ou seja, o espírito usa a matéria como objeto de trabalho, de desenvolvimento, de aprendizado na relação com a vida material. Tá? Então, ele precisa dessa matéria para atuar sobre ela. Então, ele é como se veio habitar a matéria. Veio habitar a matéria, mas para habitar a matéria, o espírito é tão sutil que ele precisa de um corpo intermediário, que não é totalmente material, mas não é totalmente sutil. É um meio de campo, o perispírito. Então, Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Então, o que acontece? O nosso corpo, e não só o nosso, dos animais também, são flexíveis, são plásticos, né? As pessoas falam, são corpos plásticos, né? Quando você fala de cirurgia plástica, o termo é bastante comum e é bastante correto, porque o nosso corpo é plástico, ele é moldável, é flexível, né? É flexível. Então, é importante porque, através dessa flexibilidade desse corpo plástico, é muito mais fácil você trabalhar com o espírito, com a vontade, com o perispírito, e assim você pode moldar a sua psique, o seu corpo vai se adaptando a isso, né? Você pode fazer um corpo mais atlético, você pode ter um corpo mais magro, você pode ter um corpo... Tem N maneiras de você desenvolver o seu corpo para algumas atividades que você queira fazer. Pessoas que trabalham com atividades braçal, né? Vai ter um corpo mais bruto, mais forte. Mas, assim, o que importa aqui é a vontade que se chega a um espírito, a nós, o desejo que se chega, ele exige um corpo. E esse corpo não pode ser algo rígido como uma rocha, ele precisa ser flexível. Isso está na Gênesis, né? E, finalmente, então, entrando no reino nominal. E o reino nominal, ele é o reino dos racionais, que são os humanos. Os irracionais, os animais que não têm a razão. Então, pensa assim, a razão é a grande primeira doação ou semente divina que nos foi entregue. Nós podemos olhar a ciência e estimar aí algo em torno de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, quando a razão começa a germinar. Se nós considerarmos, por exemplo, o Australopithecus como o início, nós teríamos, então, uns 3, 4 milhões de anos. Se nós considerarmos que é mais à frente, ou mais o Neandertal e o Sapiens, nós estamos falando de 400 mil, 100 mil anos. Então, pensando em 4 bilhões de anos, pensando em 3 bilhões e meio de anos de vida, nós aparecemos praticamente ontem, porque 100, 200, 500 mil anos não é nada, comparado ao quanto essa vida se produziu, trabalhou, aprendeu em milhões e bilhões de anos. Né? Milhões e bilhões de anos. Então, o rei nominal aprende a razão, a consciência que o indivíduo passa a ter de si mesmo e do meio que o cerca. Nesta fase, ele adquire a individualidade com o perispírito. A conquista da razão é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar na sua estadia no rei nominal. Olha que incrível. A razão é o primeiro passo, depois dele tem vários outros passos, várias outras conquistas. Mas olha, mesmo que a razão tenha aparecido há 400, 500 mil anos atrás, que seja, ainda hoje, ela não é usada corretamente. Em geral, é pouco usada. Por quê? Porque pensa assim, primeiro, quem foi que apareceu? Os instintos, né? E eles levaram milhões de anos para se desenvolver. Então, você pensa no instinto como o senhor mais velho, mais poderoso que existe na nossa condição psíquica, na nossa condição física mesmo. Porque se você pensar em instinto fisicamente, você vai pensar nos seus órgãos internos. Pensa só nos seus órgãos internos. O estômago, né? Os movimentos peristálticos, o coração, o cérebro, olha quanta coisa complexa que a gente não tem uma compreensão correta dela. Se você pega uma célula e no seu corpo tem um universo de células, são bilhões de células. Se você pegar uma célula e você olhar alguns vídeos que falam sobre a célula, o que tem dentro de uma célula, você fica assustado de ver. É uma fábrica.
Dentro da célula tem uma fábrica de vários tipos de coisas diferentes. E muitas coisas como se fossem matematicamente calculadas. É uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa que o instinto, a repetição, né? A genética criou para chegar onde chegou, num corpo de um homem, de uma mulher, um corpo hominal, né? Vamos dizer assim, que tem uma complexidade e uma grandeza quase que do universo. É uma coisa maravilhosa. Mas a razão que é responsável para começar a levar o ser ao crescimento espiritual, ou seja, a primeira grande ferramenta que nós ganhamos, né? Porque nós ganhamos, ela chega, mas não chega para perfeita, ela chega como uma semente, né? Chega como uma semente, o desenvolvimento dela é nossa responsabilidade. Eu sempre falo assim, que Deus dá todo o recurso. Em todo lugar do universo, os recursos é responsabilidade de Deus. Desenvolver o recurso é responsabilidade do homem, do ser, dos seres, né? Então, assim, a razão é o primeiro. Mas nós ainda, mesmo depois de 100, 200, 400 mil anos, não desenvolvemos a razão ainda completamente, e às vezes nem muito pouco. Por quê? Porque tem os instintos geraram a sobrevivência, a sobrevivência puxou o egoísmo, que puxou o orgulho, que puxou a violência, então vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, e nós entramos num processo emotivo de desequilíbrios, de vícios, desenvolvemos muitos vícios, não desenvolvemos virtudes, então a razão precisa agora trabalhar com todo esse passado e construir a nossa cadeia de desenvolvimento rumo a quê? Rumo às virtudes. Mas ainda não, ainda nós estamos patinando, né? Nós ainda estamos patinando. Mas vamos voltar aqui para o perispírito. Vamos voltar um pouco aqui para a gente entender. É muito importante a gente compreender uma coisa. O perispírito, ele é físico, e ele só existe, e a gente tem que se questionar e refletir sobre isso. Por que ele existe? Por que existe o perispírito? Ora, se o corpo físico é um corpo para que o espírito atue na matéria, aqui na nossa vida material, de encarnados, e ele aprenda, e o espírito não morre, e o corpo morre. Ora, quando ele chegou a um termo de aprendizado, ele vai desencarnar ou morrer, o corpo se desfaz, e o espírito vai para algum lugar. Mas por que ele precisa de um perispírito, então? Por que não vai só o espírito e acabou? Por que será? Aí vamos começar a compreender uma coisa, uma reflexão importante aqui. Ora, no mundo espiritual, que na verdade a gente chama de mundo espiritual, mas o correto seria mundo dos desencarnados, né? Porque a gente vai compreender que é desencarnado da carne, esse corpo aqui, mas ele tem um corpo lá também, que é o perispírito. E a gente se pergunta por quê? Porque ele precisa se relacionar no mundo material, porque lá também é um mundo material. Não é para nós da maneira como nós conhecemos, mas é um mundo material para o espírito ainda muito grosseiro. Porque o espírito, a gente não sabe nem o que é. Se nós olharmos aqui na frente, ele vai dizer para a gente o que é o espírito. É como uma chama. É só isso. Não tem mais nada. Ninguém tem essa informação. Nem o espiritismo, nem os espíritos que deram comunicação têm essa informação, né? Provavelmente o espírito da verdade tem. Mas ele não deixou essa informação para nós porque não estava no tempo de deixar. E aí ele fala, o que é o espírito? É uma chama. Ele utiliza de envoltórios não só nesse plano, como em todos os outros. Olha isso. Então, ele usa envoltórios. Então, ele precisa se relacionar com o quê? Com esses envoltórios? Com a coisa material, de níveis diferentes, mas é material. E em todos os planos. E não é só aqui no plano espiritual da Terra, no plano espiritual em geral. O espírito é o ser pensante e tem como atributo a inteligência, a vontade e o pensamento. Olha isso. Então, quando a gente fala o espírito é o ser pensante, algumas pessoas fazem confusão, e já vi muitas palestras espíritas assim, tudo é o pensamento, o espírito é o pensamento. Não, isso é uma maneira errada e confunde. Não é. O pensamento, a inteligência, a vontade é atributo. O que é um atributo? É algo que aquela coisa, vamos falar assim, né, o espírito, tem como atributo dele, mas não é ele. Então, o espírito é algo que nós não sabemos. Então, você disser que o espírito é a inteligência, que é a vontade, o que é o pensamento, está errado. Esses são atributos do espírito. Nós não sabemos o que é espírito. Se soubesse, estava respondido lá em cima. É como uma chama, é uma comparação. É como uma luz, é como uma chama, o que for. Então, se é assim,
Vamos a algumas conclusões interessantes para o nosso entendimento aqui, né? Porque ele fala, mas e o que é perispírito? O que é espírito e o que é perispírito? É um corpo fluídico do espírito e é composto de fluidos. É uma aglutinação de fluidos. Olha aí, aglutinação de fluidos é coisa que vai se materializando. Um fluido é uma matéria num nível muito sutil. Quando ele vai se aglutinando, ele vai ficando mais perceptível. Então, se o perispírito é composto de fluidos aglutinados, ele é material. Se for muito mais aglutinado, já é uma coisa física do nosso mundo. Então, o espírito atrai do fluido do planeta as partículas para a composição do seu próprio perispírito. Gente, quando a gente olha para isso e pensa, mas quando a gente desencarna, a gente precisa de perispírito. Quando a gente evolui, ainda precisa de perispírito. Evolui mais, precisa de perispírito. Quando é que para de ter perispírito? Tem um lugar que para. Os espíritos puros não têm perispírito, eles só têm uma coisa chamada corpo mental, que nós vamos falar sobre isso. Então, vamos pensar. Por quê? Porque o espírito não consegue se relacionar se não tiver algo que faça com que ele entenda, compreenda e se faça compreender para os outros, com a relação com os outros, com a vida. E isto é algo que seja material, compatível com o ambiente que está. Então, se eu estou no mundo astral, não adianta eu ir lá com esse corpo físico aqui, porque ele está fora do contexto, não tem como, não tem jeito. Então, quando eu durmo e vou para o plano espiritual, eu vou o perispírito, o corpo fica aqui. E quando alguém vem do mundo espiritual para cá dar uma comunicação, ele não vem em corpo físico, vem em perispírito. É claro que tem casos de materialização, mas é outra história. Então, você pensa assim, olha, é interessante, porque a gente aprende, uma coisa interessante que a gente aprende, né? Então, vamos falar de perispírito. Então, uma coisa que a gente aprende é que a gente leva para o plano espiritual, no perispírito, muitas marcas de equívocos, de doenças e várias outras coisas que nós praticamos aqui na Terra, danificamos o nosso corpo material, ele se desfaz, mas isso vai registrado no perispírito, todo mundo sabe disso. E por que ele vai registrado no perispírito? Porque ele está no espírito. Não, de jeito nenhum. O espírito é uma coisa tão sutil que ele não pode ser afetado por essas deformações, por essas características de doenças que o perispírito leva para o outro lado em forma de informação. Dependendo do nível espiritual, não é só em forma de informação, é a doença que ele sente no corpo. Vocês lembram? Deixa eu ver se está aqui. Do André Luiz. Lembra disso aqui? Ele chegou lá no nosso lar e ele tinha um problema ali. O que era esse problema que ele tinha ali? Era o cigarro, era a bebida, estava danificado. O que estava danificado? Aquele era o corpo físico dele? Não! Era o perispírito, que é praticamente parecido com o corpo físico. E levou uma doença perigosa para lá e foi curado. Então, só para a gente compreender que o nosso perispírito registra. E não só registra por isso, ele registra também porque ele vai aprender no plano espiritual e vai fazer a programação da sua nova encarnação. E nessa programação vai ser colocado quais as dificuldades que ele precisa aprender sobre elas. E o perispírito tem registrado isso com ele, né? Tem registrado. Mas então o que acontece? O espírito sabe daquilo que está acontecendo, está aprendendo com aquilo tudo, mas é como se o espírito dissesse assim: olha, essas doenças, essas coisas que vocês arrumaram aí na Terra, resolvam vocês aí, que são corpos materiais. Eu não sou afetado por isso. E não pode ser. Não pode ser afetado. Então, ele sabe o que está acontecendo, está aprendendo. Você aprendeu coisas boas? Você desenvolveu virtudes? Ok. Você desenvolveu, você é beneficiado fisicamente, você é beneficiado no seu perispírito, mas isso fica registrado como uma aquisição espiritual do espírito. Mas as doenças, o que você danifica no seu corpo, não fica identificado como uma aquisição do seu espírito. De jeito nenhum, ele não aceita. E você reencarna. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Vão limpando. Até que um dia você passa a ter uma túnica nupcial. Lembra da parábola das bodas? Né? Que não tinha túnica nupcial, não pode ficar aqui. Então, pensa assim. Você vai encarnar e desencarnar tantas vezes quanto for necessário para você purificar o seu perispírito.
de todas as doenças, de todas as mazelas, de todos os equívocos e desenvolver as virtudes. Cada virtude desenvolvida é uma luz. Quando você tiver resolvido todas as suas questões de todas as encarnações e desenvolvido as virtudes, você tem uma túnica nupcial e o seu espírito está glorioso. E aí é quando você nem vai precisar mais de perispírito. E nós vamos ver isso já já. Então, entende? Quando a gente fala assim, é doença da alma, é doença do espírito. Isso é uma forma de falar que, na meu ver, um dia isso vai mudar, porque é um equívoco. Assim como também confunde quando você fala o mundo espiritual. Tudo bem, as pessoas entendem, mas cria uma certa confusão, porque é o mundo dos desencarnados. E aí, se você for na doutrina espírita, você vai encontrar algumas questões que dá confusão no meio espírita. Porque uma hora o espírito que está comunicando, quando fala de mundo espiritual, está falando do mundo espiritual mais evoluído. E ele não fala que é do mais evoluído. E outra hora ele está falando, olha, os espíritos menos desenvolvidos não é assim, é diferente, ele tem que explicar. E se a pessoa não pega essa explicação, ele fica sem entender do que está falando. E isso é uma questão nossa desse mundo de expiação e provas, que a gente tem uma problemática grande chamada comunicação. A gente tem dificuldade de comunicação, a gente usa a mesma palavra para várias coisas, e aí a gente às vezes se atropela nisso tudo. Mas um dia isso vai se resolver. Mas vamos voltar aqui para o perispírito, né? Então vamos lá. Aí está o corpo mental, né? Então vamos pensar no corpo mental. Então, quando você encarna, você tem um perispírito e tem um corpo mental. E ele está ali praticamente junto com o perispírito. Mas ele é o envoltório sutil da mente. É a parte imperecível do perispírito. Olha que incrível! O corpo mental é a parte imperecível do perispírito. O que está dizendo isso aí? Está dizendo que o perispírito, então, é perecível. Perecível como? Que um dia você não vai precisar mais dele. Você não vai precisar encarnar. Né? Jesus não precisava encarnar. E como é que ele encarnou? Ele precisou construir um perispírito para ele. Né? Tem as histórias sobre isso aí. Né? Não faz parte agora. E de matérias sutis do planeta Terra, porque é aqui que ele ia encarnar. Mas então a gente tem um corpo que acompanha o princípio inteligente, que acompanha o espírito, né? Qualquer grau de evolução, desde a criação, simples e ignorante, até o nível dos puros. Então, eles você não perde. Então, pensa, você não tem mais corpo espiritual, não tem mais perispírito. O que você tem? A gente não sabe. Está falando, você tem um corpo mental. O que é isso? É uma estrela? É uma luz? Sem informação. Mas é aquilo onde está registrado o quê? A inteligência. E quando você fala da inteligência no seu mais alto grau, a inteligência a gente confunde muito com intelectualidade. É outra coisa completamente diferente. A inteligência abarca muita coisa, abarca justiça, bondade, abarca todas as virtudes. Então ela vai estar relacionada ao que? Ao seu espírito e ao seu corpo mental. Então está tudo ali. Tudo que você adquiriu, tudo que você aprendeu, toda a pureza, todas as virtudes estão ali, registradas ali, no seu corpo mental. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar em termos de onde nós estamos e quanta coisa existe para nós fazermos. Tem duas maneiras de pensar sobre isso. Uma maneira é, nossa, que isso vai demorar demais. E vai mesmo. E a outra é, nossa, que maravilha! A coisa é muito maior do que a gente imaginava, é maravilhoso. Olha quanta coisa tem para aprender, para fazer. É uma coisa incrível, é um desafio, é uma eternidade. Essa é a visão que a gente tem quando a gente começa a estudar e perceber a grandeza da criação. Quando a gente começa a perceber a grandeza que existe no universo material e espiritual, que é maior ainda. Então, esse corpo mental é um que existe, ele registra, né? E você vai levar ele imperecivelmente. Vamos lá mais um pouco. Então, o corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários à modelagem do perispírito, que é a sua cópia grosseira. Então, o que nós estamos falando aqui? Quando a gente fala assim, o perispírito é o MOB, né, o modelo organizador biológico. É verdade, mas onde que está isso no perispírito? Está no corpo mental. Né? É o corpo mental onde o perispírito extrai os dados necessários para modelar, né, para ter a modelação do perispírito de acordo com o nível que precisa para aquele tipo de espírito que vai encarnar.
Quais as coisas ele precisa no seu perispírito, de registro, de genética, de aprendizado, está tudo ali no corpo mental. O corpo mental preside a formação do perispírito. É indestrutível diante de qualquer agressão. Então, não existe nenhum tipo de agressão ao corpo mental. Então quer dizer que, se ele é indestrutível a qualquer agressão, que as agressões quer dizer que não afetam. Acabei de falar isso para vocês, das doenças. Né? Das doenças de todo tipo, de destruição do corpo, de mazelas, de doenças graves que nós temos no nosso corpo físico e que vai no perispírito, mas não no corpo mental. Porque ele é como se ele fosse a sede do espírito ali, né? A sede do espírito. E ali não aceita nenhum tipo de agressão. Qualquer agressão fica para baixo. Não, é como se dissesse assim, olha, vocês que são materiais, perispírito, sem corpo mental, vamos pensar assim, e corpo físico, resolvam isso daí. Vocês não vão passar daqui para cá enquanto não tiverem a túnica nupcial. Né? E é a sede da memória perispiritual. Ou seja, você precisa de uma memória. Você esteve aqui na Terra, você aprendeu, você desenvolveu, foi para o mundo espiritual. Quando você foi para lá, você levou esse aprendizado. Em geral, você lembra da última encarnação. Quando você é mais evoluído, você vai lembrar de algumas, mas vamos pensar, na melhor das hipóteses, você vai lembrar da última encarnação e das coisas que você aprendeu. Vai aprender alguma coisa lá, isso vai ser registrado na sua memória. A memória não está no cérebro. Né? A memória está no campo mental. É a sede da memória perispiritual. Você encarna, começa um processo, está tudo registrado na sua memória inconsciente e assim vai. Né? Aquilo vai sendo liberado na medida do planejamento da sua vida e isso vai acontecendo aos poucos. Né? Então, seu perispírito faz a relação com o corpo físico e aparecem o quê? Aparecem as experiências passadas em forma de desejo, em forma de instinto, em forma de vontade, em forma de talento. Então, tem 1000 maneiras de que seus aprendizados do passado apareçam na sua vida atual. E assim sucessivamente, na medida que você aprende a seguir a lei, né? Então, os passos para seguir a lei são as virtudes, e você vence os vícios, essa memória vai ficando uma memória mais iluminada. A nossa memória, vamos dizer assim, de mundo de expiação e provas, ainda é uma memória muito recheada de vícios. Né? De muitos equívocos. Isso não é errado, isso faz parte do nosso processo. E assim, essa é a maneira que o ser humano faz. Né? Essa é a maneira que o ser humano constrói. Mas isso muda? Muda, na medida em que esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, uma hora a gente aprende, né? E a gente faz alguma coisa diferente. Vamos um pouquinho mais. Então, aqui nós temos, né? A reconstrução do perispírito, ajudado pelas energias lá não lembro do rapaz aqui, mas ajudado pelo mentor ali, que vai ajudá-lo, mas o corpo mental, né, desse ser aqui também ajuda nesse processo. São os dois, que funcionam com os dois. Vocês lembram do filme que ele dá o passe, que ele dá água, mas trabalha com ele para ele ter a mente aberta, ou seja, o corpo mental trabalha para ajudá-lo se ele quiser. Né, se ele quiser. E aí você tem os corpos, né? Os corpos espirituais que estão sobrepostos, ocupando o mesmo lugar em diferentes espaços e dimensões paralelas. E uma coisa importante que ele diz é assim, olha, eles estão vinculados molécula a molécula, né? De uma forma que tudo que acontece num acontece no outro. Então pensa no nosso corpo físico e pensa no espiritual. Nem vamos falar do etéreo, né? Porque o etéreo ele se desfaz quando você desencarna. Vamos pensar assim. Tudo que você fizer com o seu corpo, de vício, de danos físicos, danos psicológicos, qualquer tipo de dano. Porque um dano psicológico é físico também. A nossa psicologia é uma coisa física, as nossas emoções é uma coisa física. Repercute no nosso físico e repercute no perispírito. Igualzinho, molécula a molécula. Então, está ligado molécula a molécula. O que vem da vibração do espírito atinge o corpo físico. E o que vem do corpo físico atinge o espírito. Então vamos pensar. O que vem da vibração do espírito, em geral, são coisas boas, que o espírito está sempre buscando o seu crescimento, a sua evolução. Mas o que vem do corpo físico atinge o espírito
entre aspas. E outra coisa, quando ele está falando que vem da vibração do espírito, a gente precisa entender se ele está falando do espírito como essência ou ele está falando do desencarnado, é coisa diferente. Mas vamos deixar de lado aqui, que está falando de perispírito. Então vamos pensar. O espírito tem uma vibração, e essa vibração está relacionada com o quê? Com a vivência dele. Então imagine que esse espírito ele tem encarnações e as suas vivências são vivências psicologicamente danosas. A sua vibração não é boa, porque ela depende do perispírito, do corpo físico, depende de um monte de coisa. E isso vai atingir o seu corpo físico através do perispírito. Então, o perispírito criou um processo de danificação no corpo, desencarnou. Lá no plano espiritual foi feita a programação, o corpo mental construiu o perispírito de forma que aquele ser vai ter algumas dificuldades, não para sofrer, mas para que ele aprenda alguma coisa. Ou seja, aquilo vem para o corpo físico, né? Essa vibração vem para o corpo físico, e quando você aqui encarnado, tudo que você percebe, que você sente em termos de vibração, atinge o seu ser todo, atinge o seu espírito, mas o espírito não aceita a doença, não aceita o dano, a agressão. Nem o campo mental aceita, ele guarda aquilo e põe para fora. É como se dissesse assim, ok, estou guardando, registrando aqui essa questão que nós vamos ter que trabalhar, mas eu não fico com isso aqui, eu passo isso para o perispírito na próxima encarnação. É como se dissesse assim, desce com isso aí para o trabalho. Nós temos que elaborar a nossa túnica nupcial, a nossa responsabilidade. Nós temos que elaborar a nossa luz, a nossa iluminação. Isso é o espírito que vai se iluminar, mas nós temos que elaborar isso. As doenças, as nossas sombras, não vão para o espírito, não vai deixar, ele vai empurrar isso para a gente, para o nosso processo de aprendizado. Esse é o processo da jornada evolutiva. Unir perispírito e princípio material, para que eles juntos construam uma iluminação tal que o princípio material praticamente desaparece na medida que o ser se ilumina. Né? Ok. Então, é na fase hominal onde o espírito vai iniciar a valorosa luta para conquistar os valores superiores da alma. A responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, que são sentimentos, sublimar, né? Enfim, todos os condicionamentos que permitirão ao espírito alcançar-se à comunidade dos seres angélicos. Então, aqui nós estamos falando exatamente do processo de evolução. E a gente precisa compreender que esse processo de evolução ele exige uma coisa chamada despertamento de consciência. E despertamento de consciência não é exatamente hábitos, né? A gente criar hábitos. Criar hábitos é bom até um certo ponto. Depois de um certo ponto, não é hábito, é consciência. É estar consciente de tudo que faz, como se aprende. Então, as virtudes você não adquire por hábito, você adquire por consciência. Ah, mas não tem que repetir? Tem, mas consciente. Então, isso é uma coisa importante a gente compreender. Você vai ter consciência que você está criando um hábito que ele vai ser positivo para você. Mas todo hábito que é criado conscientemente, você cria e você termina com ele a hora que você quer. Os hábitos inconscientes, não, você não tem controle. E isso é um perigo. Então, é o nível de consciência que vai te permitir o processo de evolução, né? E do perispírito, que vai se iluminar. E a constituição, né? Aqui a gente não vai entrar na Constituição, porque é uma... Vamos falar um pouquinho rápido aqui, só do início, né? Que é repetição. Do que ele é constituído, do que ele é feito. Então, de uma certa forma, já ficou claro. É do fluido cósmico universal, das energias, vibrações e outros fluidos presentes no ambiente. Então, você pensa assim, o fluido cósmico universal é a massa do bolo, é o trigo. Mas tem outras coisas para fazer o perispírito. Precisa das energias, das vibrações e outros fluidos presentes onde? Que ambiente? No planeta, onde está o espírito, onde ele vai encarnar. Então, cada planeta tem o quê? As suas vibrações, que é a vibração do planeta, das pessoas que ele mora, do mundo espiritual que ele está, dependendo do nível evolutivo. Então, um planeta de expiação e prova como a Terra tem um nível, uma atmosfera fluídica, uma atmosfera de energia, de vibração e mais outros fluidos envolvidos ali. Então, é dali que sai, misturado com o fluido cósmico universal, a base do bolo. A base para fazer o quê? Para a construção do perispírito, né? Do perispírito. E cada vez mais, dependendo do nível de evolução, as vibrações são mais sutis, as energias são mais
construtivas, os outros fluidos são benéficos, junta-se tudo isso, dá um perispírito mais iluminado. Mas isso é para quem, como Jesus, é para quem pode, né? Não é para quem quer, não. Muito bem. De novo, né, a formação dele é a aglutinação do fluido cósmico, adequada à natureza do nosso planeta. É uma repetição do que nós falamos. Então, de acordo com o seu grau de elevação moral, eles modificam esses elementos com maior ou menor facilidade pela ação do pensamento. Opa! Então, vamos pensar. Todos esses elementos que existem é da onde sai a matéria e onde saem as coisas materiais que estão no plano espiritual. Quem já leu Nosso Lar fala de cidade, fala disso, fala daquilo, tudo construído com o quê? Com a matéria que existe lá, que é uma matéria diferente da nossa. E como é que eles fazem? Através do seu pensamento. E aí precisa de quê? De espíritos que são capacitados, que são técnicos capacitados para fazer esse processo. Não é qualquer um chega, não é. Né? Agora, tem um detalhe. Existem espíritos que não são desenvolvidos moralmente, mas que têm o conhecimento técnico para fazer modificações, algumas modificações em matéria e até no seu perispírito. Isso é possível, mas eles são muito limitados a algumas coisas. Um exemplo, nós participamos de uma reunião mediúnica no passado, e era muito comum, era um processo de desobsessão, um processo mesmo de situações críticas, né? E uma vez e vinham vários, mas uma vez eu me lembro bem que veio um rapaz e ele se apresentou com o formato de um animal, me parecia uma pantera, uma onça, alguma coisa assim. E dava medo e tal, mas a gente sabia do que se tratava e começamos a conversar, e conversando, e foi ali, foi ali. Aí ele foi tirando aquela parte dele, animal, foi como se fosse desfazendo. E ele se apresentou como ele realmente era. Era um ser franzino, magrinho. E ele olhou e falou, mas como vocês fizeram isso comigo? Como que eu vou viver naquele lugar onde todo mundo é violento, é não sei o quê? Eles vão acabar comigo. Aquela minha aparência era para me proteger. É claro que ele não ia voltar para lá, nós explicamos para ele já estava se melhorando, então ele ia ser tratado em outro lugar. Mas eu estou citando esse exemplo só para vocês entenderem que os espíritos têm essa capacidade. Agora, os espíritos evoluídos têm a capacidade de criar o belo, né? A beleza. Os outros não. A capacidade de criar as coisas que não são belas, né? Então, mas tem capacidade também. Tá? Nós não vamos entrar aqui nessa questão, isso vai ficar para a próxima aula. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Eu queria só falar um pouquinho aqui da questão dos plexos, do centro de força, ou chakras, na linguagem sânscrita, né? Mas, assim, alguns dizem que são 8, alguns dizem que são 7, normalmente no Espiritismo trabalha com 7, são essas, como se fossem bandejinhas pires, né? Aqui. E eles estão relacionados à troca de energia do corpo físico com a parte espiritual, com o perispírito é o canal, né? Então, aqui, por exemplo, você tem um centro de força que é assim, o que praticamente coordena os outros, é um dos mais importantes, que é o coronário. Então, a história que nós temos aqui dos livros do André Luiz, principalmente, e outros, é que esse centro é o centro que está muito relacionado ao plano espiritual maior, né? É claro, depende do nível evolutivo, mas ele estaria preparado para isso, para as grandes intuições, para os trabalhos espirituais, e também trabalha coordenando os outros centros. Depois você tem o frontal, aqui, relacionado à parte mental, né? Você tem o laríngeo, relacionado à fala, porque não é só a questão de que se você tem um problema de energia aqui, esse centro de força não está transmutando, não está passando energia para lá e para cá, porque essa é a função, pode ser que não é que você tenha uma doença aqui, mas pode ser que você use a sua fala de forma totalmente indevida, que você vai danificando essa passagem de energia, porque a função dela é energizar o físico e a parte espiritual. E aí você pode danificar de uma forma tal que é como se bloqueasse esse canal de condução. Isso é comum. As pessoas que são viciadas, problema de coração, aqui no cardíaco, pode acontecer isso também, o esplênico, né? O básico, o genésico. Então, todos esses centros de força estão relacionados aos plexos e aos gânglios, né? Então, você tem os plexos, você pode ver aqui um desenho, que você tem os nervos relacionados aqui à espinha, que vem, os nervos que saem para cada tipo, né,
de centro, é como se fosse uma usina, um centro de força. Então, esses centros de força, ou chakras, são verdadeiros centros de força mesmo, são usinas que transmitem para fora e para dentro energia. Energia do Sol, energia da Terra, energia dos bons espíritos, energia dos maus espíritos, tem de tudo. Então, eles vão captando e vão devolvendo, é uma troca, né? E a pessoa mais saudável, ele vai ter todos esses centros de força funcionando bem e vai ter uma vida mais saudável. Nós já tivemos a oportunidade de ter médios videntes que às vezes olha para a pessoa e fala, olha, está com um problema aqui ou aqui, o centro de força está bloqueado, está desestabilizado, não está girando, não está passando energia. E aí precisa fazer um trabalho de limpeza, de fluidificação, é mais importante, um trabalho educacional, porque senão não adianta nada. É como se você tivesse um pedaço de bolo em cima da mesa e as moscas viessem em cima do bolo e você espantasse as moscas, elas vão embora. Daqui a pouco elas voltam, elas vão embora, daqui a pouco elas voltam. Você tem que tirar o bolo, limpar, não volta mais. É mais ou menos assim. Então você pode limpar, fluidificar, tomar água fluida, vai no centro, vai para palestra e tal, ah, que beleza, estou melhor. Aí volta para lá e, puf, cai de novo. Aí não é que volta o que estava antes, volta pior. Volta pior. Então tem que ter cuidado, os médicos principalmente, que têm antena ligada, em trabalhar esses centros de força, se preocupar com essa questão dos órgãos principais do corpo, como é que você se alimenta, como é que você se respira, o que você fala, o que você ouve. Você cuida do seu coração, você faz exercícios, você cuida do seu sangue, das diabetes, do triglicérido, o que você come, você está danificando o seu estômago, né? E a parte sexual, o genético. São muitas coisas que estão relacionadas à sua saúde psíquica, mas não só à sua saúde física também. Então, isso aqui é muito importante a gente compreender. A gente está chegando no nosso tempo aqui, nós vamos deixar para a próxima aula essa questão aqui da continuação da Constituição, tá certo? Gente, deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a Roberto, a sua turma, e que vocês sigam aí com a continuação da aula. O Ednilson não conseguiu participar, mas ele vai estar vendo o vídeo, e a gente agradece demais essa oportunidade de aprendizado junto de vocês. Pessoal, fica com Deus, muita paz e muita luz para vocês. Nós estamos terminando aqui a nossa transmissão.